de alguns centavos, de 14 centavos. Então, parte desse aumento vai ser um pouco balanceado com essa redução que vem da Petrobras. Não totalmente, mas pelo menos uma parte. Lembrando que isso vem fazendo parte da nova política de preços da Petrobras e já se esperava que depois desse aumento da volta da cobrança dos tributos federais, talvez a Petrobras anunciasse alguma redução para tentar neutralizar esse aumento, que é um aumento significativo quando se tem a volta da cobrança dos tributos federais. Então, aí PIS e COFINS voltam a ser cobrados, mas a Petrobras agora acaba anunciando uma redução no preço da gasolina para compor, em parte, esse aumento que naturalmente aconteceria por causa da cobrança de PIS e COFINS. Então, é isso. Notícia, pelo menos, para dar uma aliviada aí nesse aumento, lembrando que isso está dentro ainda da política nova de preços da Petrobras, que ainda é um pouco questionada mercado afora. Ufa, muita notícia, muita informação. Fica na expectativa, porque agora, a partir do meio-dia, todos os olhares atentos lá ao TSE, já é o horário que está marcada, então, a quarta sessão para analisar o caso de Bolsonaro, que pode resultar na inelegibilidade. Por isso, o Band News no meio do dia vai ficar de olho nesse assunto e outros destaques do Brasil e do mundo, como, inclusive, o preço do combustível. Intervalo. Uma boa tarde para você. Toda a equipe do Manhã Band News está de volta na segunda-feira, às 9h30 da manhã. Tchau, tchau. Tudo de bom e boa tarde. Olá, muito boa tarde. Sexta-feira, sextou com muita informação e o meu desejo de todo dia, que eu sei que é o do Nelson também, para que você tenha força e coragem sempre. Boa tarde para você que nos acompanha, boa tarde para você, meu companheiro Nelson. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a você que está sempre com a gente. Aliás, estamos finalizando esta semana. Para alguns ainda segue, para outros vai só descansar, eu também. Mas a semana que vem tem plantão, a gente não escapa. Eu estou aqui, ó, de plantão amanhã. Aliás, por falar de plantão, nós já estamos de plantão aqui, porque uma decisão importante será tomada, acredito eu, hoje, né? Eu acho que de hoje hoje não há passa, a né? menor possibilidade desse julgamento passar, que é o julgamento que está acontecendo no Tribunal Superior Eleitoral, que pode tornar inelegível por 8 anos o ex-presidente Jair Bolsonaro. Faltam 3 votos, o placar está em 3-1, esse número pode chegar ou a 6-1, ou a 5-2, né? Essa é a grande... É a tendência que se desenha, né? É a tendência que se desenha. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora é trazer para você fatos, relatos, os nossos repórteres que estão lá em Brasília acompanhando isso. Daqui a pouquinho o doutor Alberto Rolo também estará por aqui, até para nos explicar, né, esses passos da audiência, da votação, né, Thaís, que são muito importantes. Porque, afinal de contas, como a direita diz, né, vai tornar o mito maior ainda, né? Ontem nós conversamos aqui com o vice-presidente do PL, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que falou em esgotar todos os recursos. Trouxe essa expressão, né? A gente vai esgotar todos os recursos caso essa inelegibilidade aconteça. A gente reforça essa questão aqui e também, lógico, a gente recapitula, né? E traz a análise de quem entende, os especialistas,
exatamente sobre essa questão do julgamento. Se você me permite, eu vou recapitular o que já aconteceu até agora. No primeiro dia, tivemos a leitura do voto do relator, o Benedito Gonçalves, votando a favor da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Isso aconteceu no primeiro dia. Ontem, com a retomada desse julgamento, tivemos a palavra de Raul Araújo, ministro, votando contra essa inelegibilidade de Jair Bolsonaro. O terceiro voto a ser anunciado foi de Floriano de Azevedo Marques, também votando a favor, ou seja, somando 2-1. Quando a gente fala do último voto de ontem, André Ramos Tavares a favor também da inelegibilidade. Ontem se desenhou esse cenário ainda, sem maioria, mas já tivemos uma maioria ontem. A maioria de 4-0 já formada para o vice de Jair Bolsonaro na sua chapa, o general Walter Souza Braga Neto. Ele foi isentado dessa possibilidade de se tornar inelegível por 8 anos. No caso de Braga Neto, já formada a maioria, todos os ministros que proferiram os seus votos foram muito claros em isentar. Falaram da questão da pessoa, física ali, sendo responsável por esse ilícito. Aí a gente reforça o que a gente aprendeu ontem, não tem crime eleitoral, é um ilícito, uma ilegalidade sendo apurada nesse julgamento. Retomada com Carmen Lúcia, na sequência temos Cássio Nunes Marques e também Alexandre de Moraes. A previsão de abertura dos trabalhos meio-dia, mas a gente sabe que atrasa sempre um pouco, Nelson. Vamos para lá, então? Antes que comece a sessão, Túlio Amâncio já está com a gente aqui e o Túlio vai trazer mais detalhes a respeito desse julgamento. Túlio que está acompanhando desde cedo, viu? Aliás, desde uma maratona, né? Desde sempre, né, Túlio? Não começou hoje, ontem você também logo cedo já estava aí, porque havia, até a impressão de que ontem poderia acabar, mas os votos são muito extensos, né? A Thaís até falou isso ontem com o doutor Rolo, né? Por que votos tão extensos, né? Bom, enfim, aí vai de cada cabeça de juiz, né? Tudo bom, Túlio? Fala, Túlio, tudo bem?